Lu, é com você hoje. A Lu que vai compartilhar a palavra. Eu já fiz uma pesquisa, gente, querendo saber que água que a Lu toma, que ela não envelhece. Eu conheço a Lu já há mais de 20 anos. E se você pegar uma foto dela de 20 anos atrás, é a mesma Lu. Não posso falar o mesmo do Júnior, né? Mas a Lu é isso aqui. Deus te abençoe. Ai, como é bom ouvir o pastor Kleber falando isso, ele me anima. Só o espelho que diz, né? Amém, queridos? Vocês estão felizes com Jesus? É bom estar aqui, na presença de Deus, que eu amo o Senhor, amo falar das coisas do Senhor, que Ele tem falado para mim e para a igreja. Gostaria que vocês abrissem em Atos 16. Atos 16, 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitível aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados e ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces das prisões foram abalados. Imediatamente as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não façam isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele e, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhe uma refeição e todos da sua casa se alegraram muito de haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que vocês, Silas, sigam libertos. Agora podem ir, vão em paz. Até aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus,
que o Senhor vem estar falando no nosso coração. Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, que o Senhor tem para estar falando. O Senhor sabe como o Senhor tem falado comigo nessa palavra, Senhor, me esvazio, que não seja eu a falar, mas Teu Espírito Santo a conduzir cada coração que está aqui, Pai. Te louvo e toda a honra e toda a glória seja para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sabe, muitas das vezes, assim, foi um trecho longo, mas muitas das vezes nós ouvimos muito falar sobre esse texto. E fala-se muito do terremoto e das cadeias. Né, quem não quer que aconteça um terremoto na sua vida, cadeias sejam quebradas, né? Todos os dias nós desejamos isso, olhamos ao nosso redor e desejamos isso. Mas o Senhor falava ao meu coração que, para que isso acontecesse, existia uma história antes. Existia um posicionamento de Paulo e Silas antes. E foi assim, sabe quando vai te abrindo os olhos e eu lendo a palavra, algumas coisas foram me destacando. Então, às vezes, se eu olhar aqui, é porque foram algo assim, pontuais que o Senhor falou. O que estava acontecendo? Paulo estava indo para onde? No 16, indo a um lugar de oração. Só aí já mata. Queremos, mas queremos orar. Queremos, mas queremos mesmo dedicar a nossa vida em oração. Ele tinha acabado de sair da casa de Lídia, pessoas tinham se convertido e ele continuou buscando a Deus. Infelizmente, é um tempo que as pessoas buscam só o benefício. Mas saiba, o evangelho não é um evangelho só de benefícios, mas sim de posicionamento. Ou uma coisa que me chamou a atenção. Ele estava indo e uma mulher o elogiava. Será que não somos nós a geração do elogio? Ela elogiava. E pasmem vocês, ela elogiou ele vários dias. Por que ele não repreendeu antes? Porque ele era homem igual nós. Elogio, gente, o ego é bom. O ego é bom. E muitas vezes, isso aqui, assim, o Senhor falou muito mesmo no coração. O elogio, na verdade, ele nos enfeitiça. Porque numa outra tradução, fala que essa mulher, ela era feiticeira. Feiticeira. Então, não era um elogio vindo da boca de Deus. Ela falava a verdade, que o diabo fala a verdade, mas elogiava. Mas eu fiquei pasma, porque ele não repreendeu no primeiro dia, que mostra uma humanidade dele. Mas chegou uma hora que o Espírito Santo incomodou e ele falou, basta. E repreendeu. Só que ele pagou um preço de ter dito não a um elogio. Não é verdade? Aqui, ó. Muitas vezes, a gente não quer perder esse lugar, né? As pessoas... Ai, como é bom ser elogiado. É a geração dos likes. Como é bom ter like, gente. Como é bom. Mas quem tá te elogiando? Nós não temos que negociar o nosso elogio. O nosso elogio tem que vir só da parte do Senhor. Às vezes as pessoas vêm para nos enfeitiçar, para aumentar o ego. Quanto dentro das igrejas há isso, né? O verdadeiro evangelho não alisa o nosso ego. Ele nos confronta. Somos confrontados todos os dias. Todos os dias. E esse confronto é para nós sermos limpos, curados. Se nós não olharmos para Cristo, gente, nós vamos nos perder com os elogios dessa geração. Até na psicologia, você tem que elogiar muito, você tem que elogiar teu filho, e tem que fazer... Hoje é o que está se falando, é o demônio do século. Vamos aumentar o nosso ego. Se você fala a verdade, você não é bem visto. E muitas vezes nós somos presos, somos açoitados, somos perseguidos por não elogiar. Por não aceitar o padrão deste mundo. Não é verdade? Quando finalmente Paulo levantou o inimigo, aí ele foi preso. Porque eles perderam. A pergunta é, quando que você vai dar um basta? Porque ele deu um basta, chegou uma hora que ele deu um basta. E o Senhor falava, quando que você vai dar um basta?
ainda que seja bom. Sabe, ainda que seja bom. Existem pessoas que às vezes alisam o nosso ego para nos levar a um lugar que não é onde o Senhor quer nos levar. E o lugar que ele foi para a prisão, viu? Não pensa que muitas vezes vai ser lugares bons. A gente viu aí a igreja perseguida. É um exemplo. Um exemplo. A gente quer lugares bons, confortáveis, mas não é isso. O evangelho não é isso. Essa é a verdade. Então, assim, quando ele repreendeu, ele parou e não tolerou aquilo ali. O que nós temos que fazer na nossa vida? Nós temos que repreender o inimigo, gente. O que tem nos tirado? Então, você quer que cadeias caiam na tua vida? Você quer ser liberto? Você quer um terremoto? Repreenda o inimigo. Ele repreendeu o inimigo, não teve medo. Ele libertou aquela moça e repreendeu o inimigo que estava falando. Olha, você está me perturbando, eu sei. Ele sabia quem ele era. Agora que me ficou assim de vários dias, que aquilo sabe quando te entra? Eu fiquei pensando, falei, nossa, mas por que se ele, como homem de Deus, em oração, tolerou, imagina eu, uma simples Lu. Jesus, tenha misericórdia de mim. Sabe, que nós aprendamos a discernir e repreender coisas sutis nas nossas vidas que não nos leva ao lugar que o Senhor tem para nós. E eles foram, às vezes assim, nós temos vozes na nossa cabeça, né? Fica aquela voz, ai, olha, você é o máximo, ai, você é o maior. Aí quando você não alcança, você vai levar aquilo lá em culpa a Deus. Você culpa a Deus. Existem tanto as vozes que te aumentam o teu ego, como a voz de que você não vale nada. São vozes que você tem que repreender na tua vida, que não vai te levar. A única voz que você tem que ouvir é a voz do Senhor. Essa não vai te enganar. Essa não vai te enfeitiçar. Essa vai te levar ao lugar onde você foi determinada a estar. O cárcere interior era o pior cárcere. Então, não pensa assim, que eles ficou num cárcere. O cárcere exterior, o outro cárcere exterior, era um cárcere onde eles não ficavam presos. Então, não bastou estar no pior cárcere, ainda foi amarrado ali no cárcere. Aí, novamente, ele se pôs na posição que ele se encontrava no capítulo 16. Ele foi orando. Estava lá, ó. Vou pegar para vocês. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê? Que está escrito aí? Orando e cantando. Depois de ser açoitado, de não ter recebido elogio, aceitado o elogio da feiticeira, açoitado, preso, amarrado, no pior cárcere que tinha, eles estavam orando e adorando. Será que seria assim? Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Mas não era baixinho assim, não. Eles cantavam, te louvarei. Você pode cantar? Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Sabe por que era alto? Porque todos ouviram. Todos ouviram. Eles orando, e muitas vezes a gente está ali, né, passando por uma luta, fica ali orando baixinho. Se tiver força para orar e adorar. Se a nossa posição não é só sentar e reclamar e ficar, Deus não faz, olha a minha situação, eu sirvo a Deus, e olha onde o Senhor me colocou. Sabe, essa é a nossa posição, eles não. Então a gente ouve muito falar desse terremoto, mas me chamou a atenção é a posição. A posição que não é diferente da nossa e não vai ser em nome de Jesus, porque hoje você está escutando essa palavra. E o Senhor está aqui para te quebrar a cadeia da sua mente. Para que você aprenda a ser um verdadeiro cristão. Para que eu quero aprender a cada dia mais. Aí uma outra coisa que me chamou a atenção.
Vocês perceberam que o carcereiro acordou? Se ele acordou, ele estava o quê? Ele estava dormindo. Estava cuidando e dormindo. Sabe, às vezes, quando a gente está na posição de adoração e orando, muitos ao nosso redor dormem. Muitos estão dormindo. Mas se você continuar na sua posição de adoração e de oração, o Senhor vai levantar a pessoa da tua família, os teus amigos. Quem você precisa? Aquela pessoa que você tem orado tanto, que você tem lutado tanto. Às vezes ele está dormindo. E Deus vai mandar o terremoto, porque você não saiu da sua posição de oração e adoração. Eu nunca tinha me atentado que o carcereiro tinha dormido, fugindo da posição dele, né? Dormiu. Ou falou assim, esses aí são tão inofensivos, não vai sair. E por causa disso, o Senhor, aconteceu o terremoto. E outra coisa que me chamou a atenção, que eu grifei aqui. O carcereiro pediu, o que está escrito aí? Luz. As pessoas vão pedir luz para a tua vida. Quando você tem uma posição em Deus. Quando você se posiciona. Quando as pessoas olham, nossa, ela está passando por uma luta tão grande, mas olha, ela não desvia. Nossa, mas como que você está em pé? Às vezes a gente vê pessoas, você fala assim, meu Deus, essas pessoas da igreja perseguida mesmo, essa semana eu e o Júnior fizemos um seminário da Ariadne que ela colocou. Gente, você escuta coisa assim e fala, gente, eu não sou crente. Não sou crente. E essas coisas, assim, eu tenho aprendido a falar, Senhor, eu quero me posicionar. Esse homem pediu luz. E eu estava assim, estava tão se meditando nessa palavra, e eu ontem no salão, eu estava atendendo uma senhora, ela fez um pacote lá comigo, ela vai todo sábado. E todo sábado ela conta uma história. E ela é crente, você olha nela, você vê, assim, você sente quando a pessoa tem cheiro. Assim, ela não perde, né? Deus não perde a essência, mas ela não vai na igreja. E ela sempre falando, e a gente comentando, e eu falando das coisas de Deus. E ela pegou, eu falei, mas por que eu estou sempre insistindo com ela? Eu falei, mas por que a senhora não vai para a igreja? Ela falou assim, eu não sou digna mais de ir na igreja. Eu não vou mais, o que eu fiz eu não posso mais ir na igreja. E ficou ali assim. Aí ela me contou, né? Não vou falar o que ela falou, não era nenhuma coisa tão agravante. E eu comecei a falar para ela, eu falei, não, mas a senhora é digna de ir, todos nós não somos merecedores. Mas a igreja está lá, a senhora tem que... E falei umas palavras, mas tão assim, no automático. Gente, quando chegou a noite, ela mandou uma mensagem, ela falou assim, nossa, foi tão bom conversar com você, me coloca sempre nas suas orações. Gente, isso acendeu uma luz. Sabe, às vezes uma coisa simples que você faz, uma atitude sua, falou, não desiste não, um amor que você exala. Ela falou, eu me senti tão bem conversando com você e o conselho que você me deu. Aí eu coloquei assim, procura uma igreja. Eu até chamei ela para o dia do negócio das mulheres, mas ela não conseguiu vir. Então, assim, a gente tem que acender essa luz com a nossa fala, com a nossa posição. A tua posição está acendendo luz? O carcereiro pediu luz. Carcereiro falou, acende a luz. Não foi? Outra coisa que eu observei nesse texto. Ninguém fugiu. Ninguém fugiu. Por que ninguém fugiu? Vocês acham que ninguém fugiu? Porque ninguém quer sair do ambiente de glória, gente. Ninguém quer sair. Ninguém quer sair do ambiente onde está cheio de Deus. Pode ser o cárcere, mas eu prefiro estar no cárcere porque ali tem a presença de Deus. Então não importa o lugar onde você está. Às vezes fala, mas minha casa é um inferno. Não importa. Encha aquele lugar de oração, de presença de Deus, de louvor. Que aquele cárcere, ninguém vai querer fugir. As pessoas vão querer, você vai transformar aquele ambiente. A gente transforma o ambiente. Eu falei, gente, se fosse aqui no Brasil... tinha saído todo mundo correndo, não é? Ninguém fugiu. E mais interessante, eles saíram e voltaram. Saíram, cumpriram o chamado para a família do carcereiro e voltaram para a prisão. Quem deteve falou, não, eles me colocaram aqui, é eles que vão me tirar.
uma obediência até a autoridade. Eles não precisavam fugir porque eles sabiam quem eles eram. Às vezes você foge, viu? Às vezes quando a gente está fugindo é porque a gente não sabe quem a gente é em Deus. A gente não sabe. Gente, eu não vou me estender, viu? Aí, eu sempre ontem ainda estava falando para a minha manicure. Ela falou, o que você vai pregar? Eu preguei para ela primeiro ontem. Aí a gente foi tão gostoso, assim, no final do expediente, a gente ficou ali compartilhando as coisas de Deus. Eu falei, eu vou falar isso que Deus tem falado no meu coração. E eu sempre falo assim, que eu gosto de falar sempre algo assim, que Deus tratou comigo, né? Teve um tempo na minha vida que eu estava assim, para Deus, eu estava igual essa senhora. Eu acho que eu não devo fazer a obra. Eu vou continuar sendo de Jesus, mas não vou mergulhar, não quero saber. Eu quero virar humor. Quero ficar aqui quietinha, não quero. Não quero mais, eu acho que eu não tenho autoridade mais. O inimigo com as vozes, né, na minha cabeça. E eu estava ali, lavando assim, a casa, varrendo. Olha a importância da gente ler a palavra. Gente, às vezes você vai ler a Bíblia, não pensa assim, eu vou ler a Bíblia, mas não estou entendendo nada. Você não está, o teu espírito está. Sabe, leia, independente de você estar sentindo, de você até estar entendendo. Leia, medita nela. E eu estava ali, gente, eu escutei uma voz audível, falando assim para mim, não pendure sua harpa. Não pendure sua harpa. E hoje essa voz fala para você, não pendura a tua harpa. Aí a Lu foi pesquisar. Falei, gente, que é isso? Onde é isso aí? Então eu quero que você abra lá no Salmo 137. Você vê como que o Espírito, gente, não é por nós, mas o Espírito fala, porque o Senhor nos ama e quer falar conosco, e Ele vai usar tudo. Está lá, ó, Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, o que eles fizeram? Penduramos as nossas harpas. E os captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma canção de Sião. Como poderemos cantar canções do Senhor numa terra estrangeira? Que diferença de Paulo e Silas. Que diferença. Eles eram estrangeiros, deviam estar passando por uma situação, mas penduraram as harpas. E o Senhor falou muito, aquele dia foi um divisor de águas na minha vida. Falei, Senhor, eu não vou pendurar as minhas harpas. Aí, por quê? A gente não pode olhar a circunstância, gente. O que é a dificuldade que você está passando? É no seu casamento? De repente você passou por um divórcio, o seu sonho de estrutura familiar morreu. O Senhor está falando, não pendure essa harpa. Eu tenho uma família. De repente você está passando um problema no casamento, não pendura. Ore, adore. De repente é as suas finanças. Você acha que não tem mais jeito? Não pendura essa harpa. De repente é um relacionamento. Você se sente sozinho? Você que está aqui hoje, você sabe qual que é a sua luta. As vozes do inimigo nesses dias na tua vida, querendo calar a tua adoração e a tua oração. É o que mais... Os captores, aqui estava assim, as duas vozes, né? A voz primeiro dessa canção, desses aqui, ó, vai, canta. Tipo assim, ele viu tanta fraqueza daquele povo, eu falei, eles não vão nem ter força para cantar. E eles fizeram isso, foram lá e penduraram. Só que o Senhor não está pendurando, a harpa é sua, quem pendura é você. A posição é tua. Não, eu não vou pendurar, eu vou tocar ela. Ela pode estar desafinada, ela pode estar quebrada, ela pode estar o que for. Eu vou continuar. Eu vou cantar independente da circunstância.
Gente, foi uma bênção, assim, porque o Senhor começou a mudar a minha história. Hoje eu olho assim, eu falo, Senhor, não é por aquilo que eu quero, não é por aquilo que eu penso. É o Senhor que vai fazer. E se de repente você pendura, você desiste, de repente você teve uma perda na tua vida. Eu nunca mais vou ser feliz. Não, a sua felicidade não depende de pessoas. A tua felicidade depende de Jesus. Independente de quem você esteja. Eu sei que não é fácil. Perdas são muito difíceis. Mas o Senhor te chama hoje, fala hoje, como falou para mim audivelmente. Não pendure sua harpa. Para essa igreja específica, que é uma igreja de adoração. Não pendure. Sabe, não é uma questão de você cantar bonito. É uma questão de você querer o Senhor. Pois, Senhor, não importa, as pessoas vão pedir luz, nós vamos ser a Paulo e Silas dessa geração. O Senhor te chama hoje a sonhar de novo. Sabe, às vezes a gente fala, é uma pregação difícil, né? Porque parece que nada é fácil. Mas é fácil. Quando a gente está posicionado, se torna leve. Aí depois que eu montei toda a palavra, o Júnior falou para mim que o tema era paz. Olha. Falei, Júnior, ele falou, Lu, Deus tem paz. Aí depois o Senhor estava falando para mim, gente, a paz de Paulo e Silas, em meio à tortura, em meio à dificuldade, tem a paz, porque só quem tem paz louva. A paz que excede todo entendimento. A paz que excede, eu vou louvar, eu vou continuar orando, não importa o que eu estou vendo. Né? Não importa se meu filho, se meu neto está na droga, eu não vou visar a circunstância. Não importa não importa o diagnóstico médico. Não importa, eu não vou pendurar a harpa da saúde. Eu não sei o que você está passando, querido. Eu não sei mesmo. E ainda bem, porque às vezes a gente fica sabendo das coisas assim, tem hora que você fica mal. Mas o Senhor sabe. E o Senhor pediu para dar esse recado para vocês hoje. Um recado curto, uma palavra breve, mas que impacte o teu coração. Sabe? Aí, para finalizar, eu quero que você pega... É o último versículo. A vovó, filha. Quero que vocês pegam lá. Espera aí, gente. Filipenses. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o quê? O coração e a mente de vocês. Em quem? Em Cristo Jesus. A paz que excedia todo entendimento, guardou a vida de Paulo e Silas. A mente deles não se prostrarem diante da situação. E isso vai acontecer com nós. Talvez a paz que o salmista aqui desse salmo não tinha, mas que eu creio que depois ele encontrou, mas está aqui para a gente medir. Está aqui, você entende? Esse salmo serviu para mim. O Senhor soprou no meu ouvido, não faça isso, porque eu estava a ponto de pendurar. Talvez você esteja como eu, você não pendurou ainda. Talvez você veja que, olha, eu estou vindo na igreja, mas eu não sei não se vou continuar, eu não sei não se eu devo, sei não. Às vezes, aí você começa a olhar, e você fala, não. O Senhor fala, não pendure. Eu não sei se eu devo continuar meu casamento. Não pendure. Eu não sei se eu devo continuar nesse serviço. Não pendure. Eu não sei se eu vou conseguir pagar minhas contas. Não pendure. Confia que a paz que excede todo entendimento guardará a mente de vocês e o coração. E Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém. Cadê o louvor? Vovó. Gente, é a pessoa preferida dele, viu? Depois de Jesus. É a pessoa preferida. O dia inteiro em vovó. Às vezes tem que fazer chamada de vídeo e fica lá, vovó. Amém? Eu queria que você curvasse a sua cabeça. E que você, assim, entendesse esse texto. E que você nunca mais visse esse texto da mesma forma. Senhor, eu não quero terremoto. Antes do terremoto, antes das cadeias serem quebradas, eu quero ser uma pessoa posicionada.
Eu quero ser uma pessoa de Deus. Eu quero ser uma pessoa que as pessoas peçam a luz. Eu quero ser uma pessoa que não desiste mediante as situações. Eu quero ser uma pessoa que não desiste mediante as circunstâncias, mediante aquilo que eu estou vendo. Eu quero ser uma pessoa que fale a verdade, independente de que isso vai mexer com estruturas. Eu quero ser uma pessoa que não fique me achando, que tenha o meu ego aflorado, que dependa da aprovação e da fala de pessoas. Vá colocando no seu coração: Senhor, não me deixe pendurar as harpas, Senhor. O Senhor é que deu a harpa. O Senhor é que nos deu os dons. O Senhor é que nos deu toda a capacidade. Todo dom, toda a capacidade vem do Senhor. Senhor, nós queremos ser como Jesus. Oh, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés. No lugar, Senhor, no lugar de adoração. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim. Oh, Jesus, nós queremos, Senhor, entregar tudo aquilo, Senhor. Tudo aquilo que nós não conseguimos, Senhor. Tudo aquilo que nós conseguimos também, Pai. Oh, Pai. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Você pode se levantar e adorar ao Senhor. Te louvarei. Vai olhando a sua vida. Não importam as Vai olhando a circunstância e veja como Deus é maior. adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Oh, Jesus. Oh, Jesus, tu és digno de todo louvor. Tu és digno, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz para que nós fôssemos capazes de enfrentar toda a circunstância. Nós somos capacitados, Senhor, a enfrentar, Senhor, toda a prisão, Senhor. Tudo aquilo que tem prendido as nossas vidas. Na cruz o Senhor já levou. Então que no nome de Jesus, cada um que esteja aqui, que esteja ouvindo voz,
voz da incapacidade, voz de prisão, voz de falência, voz de morte. Nós cancelamos no nome de Jesus e nós dizemos, Senhor, nós não andamos conforme circunstâncias, Senhor. Nós queremos andar conforme, Senhor, conforme o Senhor determinou para cada um, que é de vitória em vitória, que é de posicionamento, Senhor. Pai, no nome de Jesus, sela a cada um aqui nesta manhã, a cada um que está assistindo, Senhor. Oh Deus, no nome de Jesus, o Senhor assiste. Assim como o Senhor me assistiu e falou de uma forma tão simples, Senhor, a tua voz ecoa nos nossos corações. A tua voz vai ecoar na vida de cada um, Senhor. E não será a voz de feiticeiros, não será a voz de encantamento, não será vozes humanas, não será a voz de aprovação de homem, mas é a tua voz. A tua voz é doce, a tua voz é forte, a tua voz transforma, a tua voz faz tudo novo. Pai, que no nome de Jesus tudo se faça novo na vida de cada um aqui nesta manhã, Senhor. E Senhor, nos transforma, Senhor, nos ajude, Senhor, nos ajude a posicionar, nos dê força, Senhor, para avançarmos, Senhor. Não pendurarmos as nossas harpas, não nos calarmos mediante a afronta do inimigo. E sim, Senhor, dá-nos, Senhor, dá-nos discernimento nesses dias, Senhor, de não falarmos conforme o rei, aquele que está reinando neste mundo, conforme este século, mas nós vamos viver conforme, Senhor, a tua palavra, que passará céus e terra, a tua palavra não passará. Um dia nós não estaremos aqui, mas a tua palavra não passará. Nós vamos passar, mas a tua palavra não. As tribulações vão passar, mas a tua palavra não. Então nós optamos por ti, Senhor. Nós desejamos, Senhor, te conhecer mais, nos posicionarmos neste tempo, Senhor, no nome de Jesus. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Quero lembrá-los que todos os nossos cultos, eles são transmitidos ao vivo e depois eles ficam lá disponíveis para vocês. Então eu quero pedir um favor para a igreja. Vai lá depois no canal da igreja, compartilha para os seus contatos, reparta isso com seus amigos, para que eles possam também receber essa palavra. E isso também é uma maneira de você ser usado por Deus para despertar o interesse, para que o seu amigo um dia esteja com você aqui em nossa comunhão. E lembrar também que a conferência toda foi gravada. Então, se por alguma razão você não pôde estar aqui, eu vou te dar essa colher de chá, tá bom? Vai lá, que também está disponível para que você acesse e veja ou reveja aquilo que for compartilhado na conferência missionária. Deixa seu like. Como que é mais, Fernando? Like, comentário, se inscreva, essas coisas aí todas, tá bom? E porque isso dá engajamento no conteúdo e a plataforma, ela entende que aquilo é relevante e distribui para mais pessoas. Falei direitinho agora, Fer? Show. É isso aí. Pai, eu oro para que a paz, que excede todo o entendimento, como foi liberado aqui nessa manhã, que o amor do Pai, que a comunhão do Espírito Santo
repouse sobre o teu povo, seja uma realidade em nossas vidas. Pai, nós oramos para que seja uma semana extraordinária, nós oramos para que seja uma semana cheia da presença do Senhor, cheia de experiências com o teu Espírito. Pai, que o teu rosto resplandeça sobre nós, que tudo que fizermos prospere para a glória do Senhor, que nós possamos caminhar na direção do Senhor, que o teu livramento esteja sobre nós. Pai, que tudo que fizermos, Pai, possa glorificar o teu nome. E pela autoridade do nome de Jesus, o nosso Senhor, nós repreendemos toda a retaliação das trevas, todo levante das trevas não prosperará contra nós. Se por um caminho eles planejaram vir contra nós, por 7 fugirão, em nome de Jesus. A nossa saúde, a nossa paz, a nossa vida está guardada em Cristo Jesus, e assim viveremos para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Não vá embora sem dar um abraço em pelo menos 5 pessoas. Deus te abençoe, um ótimo domingo.